O alerta vem da FIFA, para a gente começar falando sobre esta paixão brasileira que é o futebol. A FIFA está alertando que em 10 anos, 7 clubes fecharão suas portas só aqui no Rio Grande do Sul. Um estudo realizado por uma organização que trabalha exclusivamente para a FIFA apontou que 545 clubes de futebol vão fechar as portas em 10 anos na América Latina e 7 deles estão aqui no Rio Grande do Sul. Os nomes ainda não foram divulgados, mas serão publicados em breve. A pesquisa foi enviada à CBF e será encaminhada a todas as federações. E aí, como é que se faz futebol? Como é que se pode evitar? Como é que se pode enfrentar? Qual é a receita? Convidamos o Nilo Oliveira, que já esteve aqui conosco, que é um estudioso da gestão do futebol. O que é a gestão do futebol? Boa tarde, Nilo. Boa tarde, Vicente. Boa tarde aos telespectadores do canal 19, da TV Santa Maria. Olha, a gestão do futebol, ela implica hoje, né, nos nossos dias, totalmente na quebra dos paradigmas, né? Nós estamos vivendo uma situação, dá para você considerar assim, terminal, né, desse modelo do futebol. Esse é um modelo que não corresponde mais às aspirações das pessoas que investem em futebol, né? Os empresários locais, no caso, também não satisfaz o torcedor, é um modelo de jogo que não se desenvolve, que não atualiza. Então a gestão do futebol, ela procura novas maneiras, novas estratégias, né? Inovar realmente o futebol que está aí. E é por isso que a gente estuda, né? Procura estudar futebol. E recentemente eu acabei de concluir um novo curso nessa área de gestão, então eu estou com algumas novidades que podem realmente beneficiar o nosso esporte local e de alguma forma ou de outra contribuir para nós realmente resgatarmos o futebol local e colocar ele num outro patamar. Numa lista de prioridades, por onde começa, na tua visão e pelos estudos feitos, Nilo, esta quebra de paradigmas? Modelo. Começa pelo modelo de clube que nós temos aqui na cidade e até vem bem de acordo com essa pesquisa que saiu da FIFA, né? Os clubes realmente vão fechar. Se eles não mudarem o modelo, né? Esse modelo que é um modelo amador, sim, né? É um modelo amador, abnegado, mas amador. Né? E que tem um componente importante, que é a paixão do torcedor, né? Tem o apoio da mídia, a mídia de Santa Maria apoia incansavelmente o esporte local, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos quebrar esse paradigma desse modelo amador e criar uma gestão profissional, né? Não descartando o elemento político, né? Nós temos uma cultura aqui no país que faz com que os clubes sejam um tanto quanto híbridos, né? Tem uma parte política do clube e a parte profissional. Essa parte profissional que tem que ser atendida, melhor atendida, ela está muito, muito carente. Bom, o futebol lida muito com resultados, né? Depende do resultado. O que leva torcedor, o que arrasta torcedores é resultado. E é claro, tem também, né? Principalmente nos clubes de médio e sobretudo nos clubes de grande porte, um grande envolvimento financeiro. Né? Existe muito dinheiro circulando, principalmente no bolso de alguns jogadores e de muitos empresários. Tá? Dá para quebrar paradigmas, dá para implantar esse modelo que tu defendes com resultados, bons resultados dentro de campo? Dá, e nós podemos citar, assim, há exemplos no mundo, é justamente esse curso que eu fiz, ele mostrou exemplos que saíram do zero. Né? Há um russo muito interessante, não é futebol, mas é uma ideia que pode ser copiada. Ele veio assistir um campeonato de futebol de areia, futebol de praia no Brasil. O Brasil, aliás, é detentor de vários tipos de futebol de praia. E a Rússia, a gente sabe que é um clima frio. Sim. Nem praias tem para... Ele conseguiu levar para lá, uma ideia que ele teve, preparou a areia e preparou as pessoas do zero. Começou do zero. E hoje, a Rússia é campeã mundial de futebol de areia. 10 anos depois. A Alemanha mostrou que com as academias, eles começaram do zero, depois de uma derrota. Né?
na Copa do Mundo e chegou aonde chegou e nós fomos uma das vítimas, né? A vítima. O Barcelona olhava o Real Madrid, uma superioridade incrível o Real Madrid tinha sobre o Barcelona. Ele se voltou para a comunidade de Catalunha. Então, mal comparando, nós temos uma comunidade aqui, nós temos Santa Maria. Eram os galácticos contra os catalunhos. Isso. Aí eles criaram um conceito, uma maneira de jogar cultural, investiram nas categorias de base, um projeto de médio e longo prazo. Teve aceitação da comunidade catalã, teve aceitação da imprensa catalã, teve aceitação dos torcedores do Barcelona. Então eles esperaram 3 anos para o projeto andar. Quando andou, eles ficaram 11 anos ganhando tudo. E agora eles estão mesclando categorias de base com jogadores pontuais, Neymar, etc. Pontuais. Mas a base continua os jogadores das categorias de base. O projeto se mantém, né, nessa estrutura que eles criaram. Aliás, há muito tempo, né, Nilo, se ouve falar nas categorias de base. E de repente as categorias de base, em alguns casos, viraram minas de ouro. Pelo menos minas de prospecção. E aí não são só categorias de base nos clubes de futebol, são escolinhas que são criadas na tentativa de fazer algumas descoberta de talentos para cair logo na mão dos empresários. Como é que se mantém, né? Como é que se pode esperar bons resultados das categorias de base com esta tentação que existe hoje em torno de alguém que possa ser um pouquinho diferenciado para ser contratado, ser mandado para o exterior? O primeiro passo é nós reconhecermos que o conceito que nós temos de talento é um conceito equivocado. Eu sempre digo, o talento não está lá, onde a gente aponta, aquele ali é um talento. Não, o talento não está lá, o talento emerge e cabe ao encarregado de lidar com os talentos, lapidá-lo e formá-lo. Então, essa é a grande dificuldade que existe nas categorias de base. Por isso que nós não conseguimos encontrar mais jogadores com talento. Raros. Sim. Até estatisticamente, por exemplo, existe 3.000 jogadores que adentram a categoria de base num clube. Sim, no universo de um ano. Certo. No universo de um ano. O aproveitamento é de 1%. O Internacional de Porto Alegre, ele faz as peneiras, que é outra coisa que nós vamos discutir também, as peneiras. Já vou adiantar que as peneiras têm que acabar. Viu? Eles fazem peneira com 7.000 jogadores ano. Investem R$1,5 milhão nas categorias de base. Internacional de Porto Alegre. Eles aproveitam 15. Desses 15, nós sabemos quem são. Sacha. Os jogadores que estão aí, né? Valdívia. Eles são algum fenômeno? Não, são jogadores normais, comuns. Até bem inferiores aos jogadores que nós tínhamos na década de 90, 80. Bem inferiores, muito inferiores. Então, o talento, na verdade, tem que ser lapidado. Esse é um mito que nós temos que também quebrar, um paradigma a ser quebrado. Pois é, e a função, o papel dos empresários, né, dos pais que investem nos seus filhos, né, na busca, né, desse olhar diferenciado, né, e de um grande contrato. Por isso que eu digo, para lidar no futebol, claro que tem o elemento político, né, e tem os torcedores que envolvem a paixão. Agora, o dirigente, o diretor, ele tem que ser racional. Primeira coisa é dizer para os pais que o objetivo de uma categoria de base ou de uma escolinha é formar um jogador de futebol, mas também formar o cidadão. Essa é a coisa que está sendo esquecida de ser dita aos pais. Então essa frustração familiar do filho não ser, de repente, um jogador talentoso, etc. Ela só ocorre porque não há essa informação. Então, nós precisamos informar os pais que é só 1%. A cada 3.000, 1%. Esse 1% hoje está na mão do empresário ou nos fundos de investimento, que a FIFA agora finalmente acabou. Então, retorna agora os direitos econômicos para o clube, então o pai, o responsável, vai ter esse conhecimento, que é o clube que vai abrigar o jogador dele, e não mais os fundos de investimento. Você tem falado bastante em gestão profissional, né, na função do dirigente e no aspecto racional, quando a gente sabe que o futebol é quase que 100% emocional. É possível que um dirigente seja racional tão somente e não seja emocional? E que resultados isto, né, dentro desse teu estudo, poderia alcançar? O dirigente que pode ser um pouco emocional é o presidente do clube. O presidente do clube, ele lida com o torcedor. Então ele tem que se envolver com a parte emotiva. Nós não estamos assim, criando uma regra. Sim. Todo mundo tem que ser profissional, claro, e tem que ter uma turma dos racionais. Não, as pessoas podem ter as duas coisas. Ela não pode confundir.
Eu até cito um exemplo de um treinador que tem um projeto, de um trabalho de médio e longo prazo, certo? Se esse treinador não obtiver os resultados esperados, o treinador é sumariamente demitido. Sim, sem Então dúvida. não há realmente um apoio para um trabalho, para um projeto. Então essa política, os clubes não têm. A política estratégica do clube, o plano estratégico do clube não tem. E é necessário. Isso só se você consegue com gestão. Então tem que ser profissional. Alguém que monte isso aí tem que ser profissional. Então nós temos um trabalho aqui, por exemplo, no Rio Grandense. Então, ali tem vários elementos profissionais já trabalhando. Né? A gente está acompanhando o noticiário e percebe isso, desde a presidente do clube. Ela tem gestões sobre algumas áreas. Né? Certo. O Internacional também tem. O Internacional Santa Maria tem poucos elementos ainda profissionais. Porque o Internacional Santa Maria está se deparando com uma situação muito grave. Muito mais grave que a do Rio Grandense. Né? Então a gente sabe disso. Que é o seu passivo. Exatamente. O passivo internacional tem 2 folhas de pagamento. O presidente Marqueto me relatou agora semana, durante a apresentação, que ele tá realmente lutando muito para pagar 2 folhas de pagamento. A folha atual, os contratados para o clube, e o passivo que o clube tem. O Rio Grandense não enfrenta isso. Né? O Rio Grandense tem umas dificuldades, mas as dificuldades são mais de captação. Né? Todos os clubes do interior têm dificuldades de captação. A gente vê a comemoração do Rio Grandense quando consegue um patrocinador. Evidente, o futebol, nesse modelo, está sendo feito assim. Então não está errado. Então nós podemos, assim, para Santa Maria, tranquilizar os torcedores, tanto o Rio Grandense quanto o Internacional, que os trabalhos de gestão estão corretos. Um na linha de infraestrutura, que é o Rio Grandense, e outro na linha de saneamento, né, das finanças, que é o Internacional Santa Maria. Então a comunidade pode sim apoiar as 2 gestões e torcer que dê tudo certo. A única dificuldade que tem nesse modelo, Vicente, é que o ideal é que seria primeiro sanasse as finanças, criasse a infraestrutura, desse um tempo e depois entrasse na competição. Por isso que é importante fazer um trabalho de médio e longo prazo com as categorias de base. Fazer linhas paralelas, categoria de base e profissional. Linhas que não se encontram nesse momento e que não vão se encontrar. Elas vão seguir seus caminhos. Né? E em quanto tempo, né? Digamos que citaste aqui o exemplo do Barcelona, sim. Né? E outros investimentos e outros empreendimentos que são exemplos mundiais. Tá? Em quanto tempo tu acha que um projeto desses levaria para ser implantado, aceito e começar a dar resultados? Aí vai depender, digamos assim, do que for criado em torno desse projeto. Ele pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Se nós tivermos uma infraestrutura boa, campos de treinamento, uma gestão dos negócios, um plano, uma estratégia, nós podemos, a partir do 3º ano, o projeto pode deslanchar. Por que isso? Porque as categorias de base, elas só começam realmente a ser inseridas no projeto técnico-tático a partir dos 14 anos de idade. Antes, eu vou dizer, é enganação. Não se faz. O jogador dos 10 anos até os 13, ele trabalha o futebol de maneira lúdica. Como era, a gente brincava na rua, lembra antigamente? Aquelas brincadeiras. É a mesma coisa. As escolinhas não são para ensinar fundamentos. O objetivo da escolinha é deixar a criança viver a infância e praticar uma atividade. Isso aí é conduta pedagógica correta e nós precisamos levar isso aí para os pais. Quer dizer que o processo de aprendizagem começa depois dos 13. 13, 14 anos, por quê? Até pela formação orgânica, é onde o menino ele já tem os pelopubianos completos, tem uma série de fatores, a parte hormonal dele. Antes é impossível. Então, por isso que o talento não é inato, é outro mito. O talento não é inato, o talento é lapidado. Então, de repente, tu tem com 14, 15 anos de idade, olha assim, mas como joga, é impressionante, mas não vai ser jogador de futebol. Então, o que a gente faz se ele não vai ser jogador de futebol com 15, 16 anos, que a gente descobre? Qual é a obrigação daquela pessoa que está lapidando o talento? Informar o pai antes, que essa possibilidade existe, quando ele é matriculado numa escolinha, numa categoria de base, etc. E dizer para o pai, olha, nós vamos devolver para ti um cidadão. Então, esse projeto abriga também formar os cidadãos, antes de tudo. Essa é a resposta que nós temos que dar para a comunidade. A comunidade que investe, ela tem que ter também essa resposta. Por quê? Porque nós temos realmente um alto índice de criminalidade. Sim. Por quê? Justamente por causa disso. Não tem um fator social. E aí tu me dás o gancho, né, para fazer uma outra colocação. A função social do futebol. Qual é o papel social do futebol? Deveria ser o principal. Eu vou dar um exemplo. Os países que adotaram essa política de IRS, né,
relações sociais corporativas, né? Tipo a Alemanha, a Espanha, Portugal, todos eles obtiveram grandes resultados na formação do cidadão. Então, porque o objetivo todo nosso, numa comunidade, o objetivo principal é o aspecto social. Porque senão nós vamos trabalhar para enriquecer poucas pessoas, que é o que a gente estava fazendo antes, enriquecendo os empresários, né? As federações e a confederação com um monte de dinheiro, e os clubes quebrando, como tu acabaste de ler aqui. Então, alguma coisa tem que ser feita para mudar isso aí. Claro, a gente reconhece o trabalho abnegado de todos, mas evidentemente que essas pessoas que são abnegadas, elas também têm que fazer uma reflexão. O futebol não está indo para lugar nenhum. Evidentemente que nós temos que mexer nisso aí. Bom, o que a gente pode fazer então com o Internacional de Santa Maria e com o Rio Grandense? Além da atividade profissional, eles podem se dedicar uma parte às relações sociais com a comunidade. Né? A gente sabe, há campanhas, o próprio Rio Grandense está organizando algumas coisas, o Internacional faz essas campanhas meritórias, a gente vê, né, de agasalho. Vamos aumentar isso aí. Nós podemos realmente inserir os nossos clubes na comunidade. A comunidade agradece. A comunidade vai agradecer. Ok. Pois é, alguns tópicos, né, a respeito desse tema que é muito amplo. E é claro, nós estamos falando de futebol e aí estamos falando de paixão, emoção do torcedor, aquela de ir para a tela, de gritar, de xingar o bandeira, né? E essas coisas todas que nós sabemos no dia a dia. Vamos ter outras oportunidades, espero, para a gente continuar né? Discutindo esse tema. Para encerrar, Nilo, né? O Nilo tem esta formação, portanto, em gestão de futebol, e isso é extremamente importante. O que se pode esperar de Rio Grandense nesse contexto, né, local e regional que tu conheces? O que se pode dizer, né, qual é a tua opinião que pode passar aos torcedores de Rio Grandense Internacional que estão agora nos assistindo? O que se pode esperar, o que podemos esperar de Rio Grandense Internacional na divisão de acesso que começa agora em março? Pelas informações que nós temos, né, do quadro geral, né, as equipes do interior todas se equivalem. Né? Tanto o Rio Grandense quanto o Rio Santa Maria, eles fizeram investimentos dentro do nível, dentro desse modelo, que é o modelo competitivo. O próprio São Gabriel aqui, que é vizinho, todos eles realmente têm condições de competir e conseguir uma das 4 vagas. Né? Então a gente espera realmente que as duas equipes daqui consigam, né, estar no quadrangular final e que a melhor, que é um funil, né, vai ter só uma, que a melhor consiga chegar. O que vai agradar 50% da nossa comunidade. Então, essa é outra questão que nós precisamos discutir, né? Uma questão, uma cidade do Porto de Santa Maria, uma região central, com todo o aparelhamento, com a população que tem. É necessário que tivesse essas duas equipes na primeira divisão, é inconcebível que não seja assim, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, nesse modelo, a dificuldade é bem maior. Mas acreditamos realmente que eles possam, né, por serem equipes competitivas, chegar lá. Muito bem, obrigado Nilo Oliveira, né, que é filho, para quem vem de São Gabriel como eu, né, de Ilo Nunes de Oliveira, que respirava futebol, transpirava futebol, técnico, preparador, comentarista de futebol, né, na Rádio São Gabriel, naqueles tempos e tudo mais. E deixou esta herança, né, esse legado. E que o Nilo tem trazido aqui para nós também hoje, né? Com uma atividade aqui em Santa Maria, vivendo em Santa Maria, contribuindo para a nossa cidade nesta área que é extremamente importante, que é o futebol, que é o esporte e também com todos os seus desdobramentos. Obrigado, Nilo, e como disse, né, no meio da entrevista, no decorrer da entrevista, que tenhamos outras oportunidades de continuar tratando desse assunto. É um prazer e agradeço a oportunidade, Vicente. Obrigado, Nilo. Nilo Oliveira, falando sobre gestão no futebol, gestão do futebol. É bom para a gente também pensar, né, quando se trata de olhar para frente e ver o que pode acontecer, principalmente aqueles que não dispensam o seu futebolzinho no final de semana e nos momentos de grande emoção que esta modalidade principalmente nos oferece historicamente no país.